Amém. Senhor Jesus, Senhor, limpa o nosso coração, Senhor, limpa, Senhor, todo o nosso ser, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção. Senhor, ganha-nos mais pela Tua vida, pela Tua natureza, pelo Teu Espírito que hoje está em nós, habita em nós e vive em nós. Senhor, graças ao Senhor pela Tua vida perfeita, Senhor, que está dentro de todo aquele que no Senhor crê, Senhor Jesus, e essa vida, Senhor, essa vida operante, essa vida, Senhor, poderosa, ela possa, Senhor, nos transformar, Senhor, ó Senhor, nos conectar, Senhor, plenamente no Senhor, como o centro de todo o nosso ser, como aquele que é a nossa videira verdadeira. Queremos estar conectados e atados a Ti, Senhor. Senhor, que as ilusões deste mundo, Senhor, que as atrações deste mundo, Senhor, não venham, Senhor, nos enganar, não venham nos tomar de Ti, não venham, Senhor, nos levar para longe, mas pelo contrário, Senhor, que possamos, Senhor, pelo Teu Espírito, a unção que está em nós, possamos, Senhor, discernir a Tua vontade, e que o Senhor nos oriente por meio do Teu Espírito. Abençoa, Senhor, cada coração. Senhor, retira todos os espinhos, retira toda a pedra, retira de nós o coração de pedra, dá-nos um coração de carne, um coração sensível, um coração, Senhor, aberto e alargado ao Senhor. Livra-nos dos questionamentos concernente à Tua palavra, dos arrazoamentos, Senhor, das dúvidas, Senhor. O Senhor não nos chamou para termos dúvida, Senhor, pois todo aquele que no Senhor crê não será confundido. O inimigo deseja nos confundir, mas pela fé nós não somos confundidos. Nós estamos a certeza, Senhor, e a convicção de onde o Senhor nos colocou, de como o Senhor tem falado conosco e para onde o Senhor deseja nos levar. Por isso, Senhor, nos dê essa clareza, Senhor. Usa a Tua palavra nessa noite, Senhor, para falar ao nosso coração. Abençoa ainda os irmãos que estão ouvindo aqui, abençoa cada família, visita cada lar, visita, Senhor, cada familiar, visita, Senhor, cada casamento, cada relacionamento, visita, Senhor, também aqueles que estão acompanhando de suas casas, aqueles que irão ainda ouvir, Senhor, a Tua palavra, que só possa, Senhor, estar abençoando a todos, em nome de Jesus, amém. Jesus é o Senhor, aleluia. Jesus é o Senhor. Nós vamos ver nessa noite a semana 2 do volume 3 do nosso alimento diário, vinculados em amor, tá? Se você não tem o seu alimento diário e deseja adquirir o seu alimento diário, é um devocional, onde todos os dias, 365 dias no ano, nós temos uma palavra de Deus. Deus falando conosco. Mas não somente conosco aqui, mas com toda a sua igreja em toda a terra. A mesma palavra que você ao abrir ouve, que você nessa noite ouve. A mesma palavra quando você senta para desfrutar do seu alimento diário, ouve. Os irmãos lá em Angola também estão ouvindo. E graças ao Senhor estão imprimindo lá os alimentos diários deles. A mesma palavra, o mesmo falar e a mesma direção. Irmãos, isso é a igreja, isso é a vontade de Deus. Se Deus não nos der uma só palavra e uma só direção, como que fica o seu povo, já pensou? Quantos que não foram salvos, que estão vivendo nessa terra hoje? Agora você já imaginou cada um ter uma direção? Que bate de cabeça, né? Que bate cabeça um com o outro, não sabe para onde vai, não sabe para onde vem. Irmãos, graças a Deus, nós como igreja, a visão que o Senhor tem nos dado é essa. Nós temos uma só palavra. E se você for agora, lá na igreja em São Paulo, você vai ouvir essa palavra. Se você for agora, em qualquer igreja do Brasil e do mundo, você vai ouvir essa palavra, irmãos. Então isso é a graça de Deus, e isso é a bondade e a misericórdia do Senhor para conosco. Então nós vamos ver a semana 2, que tem como título... Está aqui já? Cristo é o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. É o desejo de Deus que Cristo tenha a primazia, não somente na igreja, mas na nossa vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu já vou começar com as perguntas. Nessa semana, Cristo teve a primazia na sua vida? Qual é o lugar que o Senhor ocupou na sua vida nessa semana? Lembrando que Cristo é a palavra e a palavra é Cristo. E o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
Então, o verbo é Cristo. E a palavra é o verbo. Então, Cristo é a palavra. E a palavra é Cristo. Qual lugar a palavra ocupou na sua vida nessa semana? Ela te fez falta? Às vezes, algum dia que você não leu, você sentiu falta da palavra? Se você sentiu falta da palavra, você sentiu falta de Cristo. E eu vou mais longe. Se você ama a palavra, você ama Cristo. Agora, se você não ama a palavra, você pode gostar de Cristo, simpatizar. Agora, amar, irmãos, é outro nível. Amar é você saber que você não consegue passar um dia sem respirar, não é isso? Um dia. Sem se alimentar, vamos usar assim. Sem ali beber a sua água. Agora, sem respirar, se tapar agora a sua respiração agora. Você, em pouco tempo, você desfalece. Você perde a lucidez. Você perde o oxigênio. O seu cérebro perde o oxigênio. E aos poucos você vai morrendo. Assim são as coisas espirituais. Se você não respira, se você não come e se você não bebe, aos poucos você morre. Por mais que você tenha cuidado do seu corpo físico aí, né, por mais que você tenha aquela fidelidade nos exercícios, no cuidado com o corpo, você também precisa ter a fidelidade no cuidado com o seu espírito. E também no cuidado com a sua alma. Porque nós somos um ser tripartito. Nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Então as três partes do nosso ser precisam ser cuidadas. E amanhã, na leitura de amanhã, nós vamos ver sobre algo muito sério, que é na mente, o ataque de Satanás na nossa vida. Então talvez a palavra de amanhã vai ser voltada somente para a questão da nossa mente, o perigo que há em termos a nossa mente vaga e vazia, vagando por aí, irmãos. A mente aberta é morada de Satanás. Mente aberta, irmãos, é entrada para o diabo. Nós precisamos, como Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, nós precisamos buscar a renovação da nossa mente, para que nós experimentemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, por favor, irmãos, não deixe a sua mente rodando por aí. Talvez você está aqui agora sentado, ouvindo, mas a sua mente está longe. Talvez a sua mente agora está lá naquela festa junina que você precisa ir daqui a pouco, quando acabar a reunião. Senhor Jesus. Talvez você está com a sua mente agora, eu não vejo a hora de ir lá pular uma quadrilha, né? Dançar uma quadrilha. Não vejo a hora de tomar aquele quentão e comer aquela canjica. Talvez sua mente está lá fora, irmãos. E mente vagando, irmãos, não é edificação em si mesmo. Você não é edificado com sua mente vagando e passeando por aí. A nossa mente precisa estar alinhada ao Espírito. Originalmente na criação do homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26, disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós sabemos que originalmente quando o homem foi criado, todo ser, espírito, alma e corpo, estavam totalmente alinhados à pessoa de Deus. O homem era puro, santo. Porque o homem tinha todo o seu ser alinhado à vontade de Deus. Mas veio a serpente e desconectou o homem de Deus pelo pecado. E a desconexão, meu irmão, não ocorreu quando Eva comeu do fruto. E talvez alguns falam maçã. Eu já falei nisso aqui. Eu quero que você me mostre na Bíblia onde fala que Eva comeu a maçã. Eu quero que você me mostre. Nós somos levados, irmãos, por falares que não são a palavra de Deus. Você ouve e você repete. Irmãos, nós não somos papagaio para ficar repetindo o que os outros falam. Nós somos filhos de Deus para viver o que Deus fala e manifestar o que nós ouvimos. Essa é a verdadeira prática que Deus espera de nós. Então Eva não comeu a maçã. A Bíblia fala o fruto. Tá? Não foi a maçã. Talvez muitos aí falam que a maçã é o fruto do pecado, não é isso? Quem já ouviu isso aí? E talvez nós falamos isso, irmãos. Senhor Jesus. Então vamos ter, cuidado com o que nós falamos, porque a nossa palavra dita, irmãos, aquilo que nós estamos, é o nosso conteúdo, Então Eva não comeu a maçã, comeu o fruto. Então a desconexão não ocorreu quando Eva comeu o fruto.
A desconexão ocorreu quando ela deu ouvido à serpente, antes de comer o fruto. E a serpente, com cheias de dúvidas, perguntas que geravam dúvidas. Satanás, ele, muitas das vezes, ele vai agir assim, com perguntas que geram dúvidas. Aí Eva duvidou se era daquele jeito mesmo que Deus tinha falado. Naquele momento, quando a mulher duvidou, ela desconectou-se. Aí, ou seja, para comer do fruto, irmãos, não tinha nenhuma dificuldade. Uma vez que o homem é desconectado de Deus na sua mente, ele não tem nenhuma dificuldade de pecar deliberadamente. Certo? Então vamos cuidar da nossa mente. Vamos cuidar do nosso corpo e vamos cuidar do nosso espírito. Então, seja o alimento diário dessa semana, falou sobre esse título aqui. E nós não estamos aqui, irmãos, para repetir alimento diário. Está aqui, o alimento diário está aqui, ó. Está aqui em cima. Nós não estamos aqui para pegar e repetir o que falou na segunda-feira, o que falou na terça-feira, o que falou na quarta-feira, o que falou na quinta-feira. Não é repetição, irmãos. Nós estamos aqui para o que? Passar os pontos, passar o encargo central da semana, para que essa palavra na igreja em Carlos Chagas possa ser absolvida. Amém? Então você está aqui ouvindo essa palavra, abra o seu coração. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e que o Senhor nos leve, irmãos, a avançarmos. Esta é a vontade de Deus. Você quer avançar? Você quer avançar? Então, irmãos, viva a palavra. Não somente ouça, não somente leia, mas viva. Já falei isso aqui antes. Você não pode, irmãos, algo muito errado se você virar e falar, essa semana eu li a Bíblia, eu li a palavra. Isso está errado. Agora não é para me ler, é para você ler. Mas o ler precisa levar você a ver. Então, quando você lê, você precisa ter a seguinte expressão: eu li, mas além de ler, eu vi. Eu não somente li, mas eu vi algo, eu contemplei algo. João fala que os nossos olhos, eles contemplam e as nossas mãos apalpam com respeito ao verbo da vida. Com os nossos olhos veem e as nossas mãos apalpam com respeito ao verbo. Então a palavra, ela precisa te revelar algo. A palavra, ela precisa, irmãos, te mostrar algo, você precisa ver algo. Se você não vê, irmãos, você precisa orar ao Senhor, porque Ele quer te mostrar. Ele não quer que nenhum de nós fiquemos aqui com a nossa visão, limitada. O Senhor, Ele quer, irmãos, nos revelar um todo da sua vontade. Então, ora, Senhor, me revele o todo da sua vontade. Me revele, Senhor, a tua palavra. Fala ao meu coração. Então, irmãos, que tenhamos esse sentimento. Amém? Nós sabemos que o início da obra de salvação de Deus para com o homem, o início se dá pela fé, correto? Toda obra de Deus na vida de qualquer pessoa, ela tem início pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 4. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando o homem crê, ele ouve o Evangelho e ele crê, ele é novamente reconectado em Deus por meio de Cristo. Mas uma vez que nós já fomos reconectados, tem muitas linhas teológicas por aí que fala e prega, ensina que a salvação se perde. Eu não vou entrar nesse tema, porque isso aqui não é um momento para isso. A salvação, irmãos, ela não se perde do espírito, mas a salvação da alma, ela se perde. Aí você precisa entender o homem tripartido, espírito, alma e corpo. Mas uma vez no espírito, nós somos reconectados, certo? E você permaneceu reconectado, conectado em Deus. Mas na nossa vida, no nosso viver diário, nós precisamos, irmãos, nos reconectar com Deus todos os dias também.
Porque essa desconexão ela ocorre todos os dias. Uma vez que você é salvo, uma vez que você não perde a salvação do seu espírito, mas eu e você, nós precisamos nos reconectar todos os dias para a salvação da nossa alma. Então, irmãos, o início, essa conexão inicial, é a primeira conexão, a conexão que salva-nos do lago de fogo, e alguns conhecem por inferno. Inferno não é o pior lugar, tá? Inferno não é o pior lugar chama-se lago de fogo, porque Apocalipse nos fala que o inferno será lançado para dentro do lago de fogo. Então, se o inferno, que já é ruim, e eu pensava que era o pior lugar, tem lugar pior, que chama-se lago de fogo. Então o inferno será lançado para dentro do lago de fogo. Agora pensa o que é o lago de fogo. Mas uma vez que eu e você cremos, Deus ele nos tirou do império das trevas. Colossenses 1, versículo 13 ou 18? 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Foi a conexão. Então, o homem ele é inicialmente conectado a Deus pela fé. Porque aqui fala, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então a sua justiça não é você mesmo. A sua justiça não são os atos bons que você faz. E muitos se orgulham disso, irmãos. Muitos se orgulham, não, eu sou bonzinho, eu faço tudo certinho e eu estou aceitável diante de Deus. Não. Aceitáveis diante de Deus nós nos tornamos quando cremos em Jesus. Porque Ele é a nossa justiça. Deus só nos aceita na presença dEle porque Cristo nos justificou. Entendeu? Fora disso, irmãos, fora de Cristo, você pode ser, qualquer pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se ela não tiver Cristo, irmãos, para Deus, diante de Deus, ela não passa de um estranho e de um inimigo. Então Cristo é o centro conector da obra de Deus. É Ele que conecta o homem a Deus. Então, Romanos capítulo 10, ainda no versículo 8. Versículo 8 fala o seguinte: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Irmãos, a palavra está perto de ti. Mas não somente perto, ela está na sua boca e ela está no seu coração. Ela está na sua boca e no seu coração? Perto de ti ela está, que você está ouvindo a palavra nessa noite. Agora ela precisa entrar, irmãos, para dentro de nós. E a nossa boca manifestar o que está lá no nosso coração, que é a palavra de Deus. Então essa palavra está perto de nós. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Primeira salvação, salvação do lago de fogo, salvação do Espírito. Esta salvação aqui, será salvo, é diferente de Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é a mesma salvação. Romanos 10, 8. Aqui fala, 9, é a salvação do Espírito, é a salvação que nós conhecemos judicial. Romanos 10, 13, a salvação da alma, que nós conhecemos como salvação orgânica. Por que orgânica? Pela vida. Então, nós precisamos ter essa convicção. Porque, versículo 10, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então a nossa boca, irmãos, é algo que Deus anela. Deus anela a sua boca. Deus anela usar a sua boca. Deus anela falando assim, olha, agora que eles se voltaram para mim e me aceitaram, eu vou usar a boca de cada um deles. Cada um deles será a minha boca. Irmãos, nós somos a boca de Deus nessa terra. Que tal essa notícia para você? Senhor Jesus, você é quem? Fala com o irmão que está do seu lado, você é a boca de Deus. Versículo 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Olha o que nós oramos.
Deus, toda dúvida que gera confusão não provém de Deus. Deus quer tirar de nós toda confusão mental, toda confusão espiritual. Porque todo aquele que nele crê não será. Aí já é o futuro. Por que ele fala não será? Porque Satanás, na nossa mente, ele deseja o quê? Nos confundir. Entendeu? Aí você está ouvindo uma palavra, aí Satanás olha outra, lança o dardo. Deixa eu confundir ele. Deixa eu confundir ela. Aí você recebe, você aceita, fala, agora eu fiquei confuso. Aí você começa a duvidar da palavra. Mas todo aquele que nele crê não será futuro. Porque antes de crer no Senhor, o homem já estava confundido, irmãos. Mas depois que ele creu, ele viu a luz, creu, confessou o Senhor. Aí o que acontece depois? Aí o inimigo visa tentar confundi-lo, como a serpente fez com Eva. Aí aqui fala, porque todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Irmãos, Deus não faz distinção entre nós. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém, meu irmão. Nós estamos todos no mesmo lugar, nós estamos todos ouvindo a mesma palavra, nós estamos todos compartilhando a mesma palavra, e nós estamos todos no mesmo barco ou na mesma arca. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui, irmãos. Nós precisamos deixar talvez aquele sentimento de inferioridade. Ah, mas porque irmão compartilhou, sim, ele é melhor do que eu sou inferior. Irmãos, que engano do diabo. Nós precisamos saber que nós não somos, Deus não faz distinção entre o corpo. Todos os membros são importantes. Todos os membros são úteis. Então ele não faz distinção, irmão. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Certo? Aqui não tem ninguém que sobressaia ninguém. No nosso meio, irmãos, a visão que nós temos é que Cristo é o centro. Ele é o centro das nossas reuniões. Ele é o centro de tudo que nós fazemos e falamos. Ele é o centro. Certo? Então nós precisamos ter essa percepção, que não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aí nós vimos essa semana, quando você invoca, você toca nas riquezas. Porque todo aquele que invocar, versículo 13, o nome do Senhor, será salvo. Não é a mesma salvação de Romanos 10, 9. Essa salvação aqui já é a salvação da nossa alma. Certo? Então, irmãos, Ele é rico para com todos os que o invocam. Que tal nós invocarmos o nome do Senhor? No seu lugar aí, pode invocar o nome do Senhor. Ele é rico, irmãos. Fecha. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, você precisa, irmãos, inspirar, você inspira. Você toca nessa pessoa viva do Senhor. Não é uma repetição. Irmãos, é uma salvação. Quando você invoca, você precisa crer que você será salvo. Porque a palavra fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se não há salvação quando eu invoco, é porque eu não estou invocando de forma útil ou correta. Eu estou apenas repetindo o que TT pregou na cidade, o ó Senhor Jesus. O nosso invocar precisa sair da religião e da tradição e precisa se tornar uma realidade, irmãos. Senão nós caímos naquela tradição dos 19 séculos de novo. Então nós precisamos ter essa realidade de que ao invocarmos, nós somos salvos. Fala com o irmão que está do seu lado, quando você invoca, você é salvo. Pergunta a ele agora, você já invocou o nome do Senhor hoje? Senhor Jesus, essas perguntas também, né, irmãos? Para que essas perguntas, né? Acaba me expondo. Porque eu não invoquei nada, eu invoquei uma vez só. Irmãos, mas Deus deseja nos salvar. Amém? Isso é para a nossa salvação. Colossenses, capítulo... ainda Romanos 10, eu tenho um versículo para ler aqui. Versículo 17.
Perdão, irmãos, Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou então, em outras traduções, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então a palavra aumenta a sua fé. A palavra, irmãos, estabelece e fundamenta a sua fé. A palavra faz de você um homem e uma mulher de fé. A palavra faz de mim um homem de fé. A palavra faz de mim uma mulher de fé. A palavra faz de mim um servo de fé. Irmãos, a palavra, ela sustenta a fé. Ela não somente gera, mas ela sustenta. Certo? Vamos para Colossenses agora, Colossenses capítulo 1. Senhor Jesus, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Colossenses 1, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo. O corpo, que é a igreja, tem um cabeça e tem uma direção. E essa direção, irmãos, ela é Cristo. Esse cabeça é Cristo. Nós não somos, irmãos, membros individuais, nós não somos membros separados, nós não somos membros que têm várias, nós não somos um corpo que tem várias cabeças, nós somos um corpo com uma cabeça. E quem nos encabeça, irmãos, é Cristo, por meio da sua palavra. Quando você abre o seu alimento diário para desfrutar, quando você abre a imersão ali, todos os dias para você desfrutar, o que você está sendo? É encabeçado. É Cristo encabeçando a mim, a você e a igreja. Entendeu, irmãos? Então, todas as vezes que a palavra de Deus chega a você, é o encabeçamento do Senhor. É Cristo levando para você o encabeçamento dele. Cristo quer nos encabeçar, Cristo quer nos direcionar, Cristo quer nos coordenar, Cristo quer nos mostrar o caminho, Cristo quer nos levar para o reino. Quantos erros e quantas tristezas, quantos traumas que nós tivemos quando outrora não tínhamos Cristo como cabeça. Quando você escolhia por você mesmo, decidia por você mesmo e fazia por você mesmo. Quantos traumas, não é verdade, irmãos? Quanta tristeza, quantas lágrimas, quantas decepções. Porque antes de nós crermos, nós éramos encabeçados por um outro governo, por uma outra autoridade. Mas graças a Deus, na igreja, nós temos um cabeça. E esse cabeça, ele é Cristo. A cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Ele é o princípio. Irmãos, isso é muito sério. O Senhor, ele precisa ser o princípio na nossa vida. O que você vai fazer? A decisão que você vai tomar, o caminho que você vai seguir, tem Cristo como princípio? Nessa semana você tomou decisões, você decidiu por escolhas, você definiu muitas coisas, mas teve Cristo como princípio? Irmãos, quando há Cristo como princípio, não há fim como mal. Irmãos, quando há Cristo como princípio, o fim não será dor, não será lágrima, não será decepção, meu irmão. Nós precisamos depender do Senhor. Porque aqui fala o seguinte, o princípio, o primogênito de entre os mortos, porque o que é o primogênito? É o primeiro. Não fala unigênito, fala o primogênito. Aqui é o primeiro de muitos. O primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia. O que é a primazia no original grego? É o primeiro lugar. Cristo é o primeiro lugar na nossa vida. Cristo é o primeiro lugar na minha vida, na sua vida, irmãos. Nessa semana que passou, Cristo foi o primeiro lugar. Talvez na correria do dia a dia, que é normal, nós nem nos lembramos dele, que ele existia. Não é isso? Talvez nós nem
nos lembramos que há um Senhor e Rei, Senhor sobre nós e em nós, e o cabeça sobre nós. Nós precisamos voltar ao princípio da bênção. E o Senhor precisa ocupar, irmãos, o primeiro lugar. Ele precisa ter a primazia na igreja e na nossa vida. Aí nós precisamos entregar a nossa vida. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor, eu não quero tomar nenhuma decisão por mim mesmo, eu não quero fazer por mim mesmo, eu não quero escolher por mim mesmo. Senhor, eis que o Senhor é a minha cabeça, Senhor, me guia. Irmãos, você vai fazer um negócio, você precisa perguntar ao Senhor: Senhor, eu devo ou não fazer esse negócio? Talvez nós achamos que se Cristo ser a primazia só aqui na igreja, nas coisas espirituais, né? Mas lá fora, no meu viver diário, viver secular, nos meus negócios, é eu que tomo a decisão. Eu sou o dono da minha vida e eu sou o dono dos meus negócios. Aí eu chego aqui invocando o nome do Senhor, Senhor Jesus. O Senhor é o meu Senhor, o Senhor é a primazia, não é nada. Nós precisamos ir diante, Senhor, é ou não é? Para eu fazer esse negócio, é ou não é para eu comprar isso ou deixar de comprar isso? É ou não é para eu escolher isso ou escolher isso? Senhor, me mostra. E uma coisa infalível, uma resposta infalível, irmãos. Eu aprendi uma vez, quando estava começando a reunir. Sabe como que Deus responde? Como você, às vezes nós também falamos que perguntar a Deus, mas aí como que eu sei qual que é a vontade dele, não é verdade? Irmãos, nós precisamos orar da seguinte forma: Senhor, se for isso que o Senhor tem para mim, ou se for para eu fazer, ou se for para eu adquirir, ou se for para eu escolher, se for a tua vontade, que o Senhor me dê paz. Mas se não for a tua vontade, tira a paz. Irmãos, não falha. Não falha. Porque se for dele, ele vai te dar aquela paz. Sabe aquela certeza que não precisa de ninguém te falar? Você tem paz, não há nenhuma dúvida, você está sereno e tranquilo. Mas agora, irmão, se você ficou atribulado no seu coraçãozinho, sai fora disso que não é de Deus. E nós às vezes ainda temamos. Deus tirou a paz, mostrou que não é, e nós ainda escolhemos, Iane. Irmãos, o fim não será bom. Nós podemos evitar, irmãos, muita coisa, se nós aprendemos a depender do Senhor como em tudo na nossa vida, como sendo aquele que é a primazia, sendo como aquele que é o cabeça. Porque na igreja Ele já tem nos dado a palavra de profética, a palavra de direção. Na nossa vida também, irmãos, essa palavra precisa nos guiar. Amém? Aí no versículo 19, ainda no versículo 18, eu gostaria de ver com você Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios está totalmente ligado a Colossenses. Totalmente ligado. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Efésios 1, 22 e 23 fala: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 4, versículo 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quem que é a sua cabeça? Cristo. Não é você mesmo. Ó Senhor Jesus. Que coisa difícil, né, irmãos? Né, Bruna? Que coisa difícil. Você, agora eu não sou mais a minha cabeça. Eu não vou mais pela minha cabeça, eu não vou mais pelas minhas emoções, pelas minhas escolhas próprias, pelos meus pensamentos. Eu vou pela direção de Cristo. É a direção mais certa que você toma. Irmãos, não há erro, não há erro. Quando você permite ser encabeçado pelo Senhor, não há erro, irmãos. Não há erro. É a única coisa que eu posso te garantir agora. Não há erro. Ele vai te conduzir pelo caminho, embora estreito, embora apertado, difícil, ninguém está falando que é fácil.
Seguir o Senhor é fácil, irmãos? Oh, Senhor. Irmãos, quantos lugares eles não pintam aquela pintura enganosa? Venha e pare de sofrer. Venha e pare de sofrer. Os seus sofrimentos vão acabar. Usando a palavra para enganar a muitos. Irmãos, Deus não nos prometeu. Tem um hino que fala, né? Não prometeu Deus céu sempre azul, nem mar de rosas, brisas do sul. Mas prometeu descanso em lá. O que é labor? Luta, peleja, mas ele permitiu descanso em meio à peleja. Qual mais? Continua o hino? Não prometeu. Ele não prometeu, irmãos. Ele prometeu, irmãos, a presença dele. E a presença dele estando conosco, pode vir tribulações, pode vir temores, tribulações, irmãos, perseguições, lutas. Você vai estar, irmãos, totalmente em paz com o Senhor. Você vai estar totalmente descansando. Vai haver lutas? Vai. Aqui, meu irmão, você não vai achar a palavra que vai falar, você vai chegar aqui agora, você vai parar de sofrer, não. Só fala, irmãos, o povo perece por falta de conhecimento. Só fala que vai ser extinto dor, lágrima, sofrimento, lá em Apocalipse, capítulo 22. E não haverá mais dor, morte, sofrimento, porque todas as coisas passaram. Oh, mas quando que falou isso? No último capítulo da Bíblia, isso nem aconteceu ainda. E como que eu vou achar que eu estou livre disso? Mas agora eu te garanto que você, por mais tribulação que você passe, se você estiver firmado em Cristo, irmãos, você será um vencedor. Você será um vitorioso, irmãos. Essa é a visão, essa é a percepção que nós temos. Então, por favor, não espere mar de rosas, porque Deus não prometeu céu sempre azul. Vai haver alegria sim, vai haver momentos, vai sim. Mas, irmãos, quando vier os momentos difíceis, a presença dele estará conosco. Essa é a maior certeza e essa é a maior segurança que nós temos. A tua presença, não é isso que Moisés falou? Deus falou, olha, Moisés, racha fora, chama o povo, eu vou enviar anjos com vocês, eu não vou. O que Moisés fala com Deus lá em Êxodo? Se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. O que era mais importante para Moisés? A presença. Quem que Deus falou que iria enviar? Anjos. Moisés falou, Se o Senhor não... Intrépido, né? É de quem ama a Deus, né? Não é verdade, Anne? É de quem ama a Deus. Moisés falou, de jeito nenhum, Senhor. Se a sua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Senhor. Então a presença dele é tudo que nós temos, irmãos. Então nós lemos aqui, não é isso? Seguindo a verdade em amor, Efésios 4,15, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, não falam corpos, tá? Não é plural. Todo o corpo é o corpo completo, não são todos os corpos, é todo o corpo completo, é o corpo completo, porque todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta. É auxílio de toda junta, cada um auxilia, meu irmão. Auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Quer saber quem é cada parte? Olha para o seu lado. Essa é a cada parte que fala na Bíblia. A justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Essa é a vontade de Deus, edificação da igreja, Vanusa. Mas como que Deus vai edificar a igreja? Com a participação, a justa cooperação de cada parte. Efésios 5, versículo 20. Efésios 5, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher,
Como também Cristo é o cabeça da igreja. Como também. Tem um detalhezinho aqui. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Porque tem muitos aí que pregam, e o cristianismo está cheio disso, usam essa palavra aqui para falar que mulher é capacho de homem. Eu sou o seu cabeça. Ó. Agora você vai ter que fazer tudo o que eu mando. É assim que fala? Você que é marido, eu vou te ajudar agora. Você quer saber como que você deve encabeçar a sua esposa? A maneira correta? Quer saber? Você precisa olhar para como Cristo encabeça a igreja. Como Cristo trata a igreja. Esse é o verdadeiro encabeçamento, e não esses encabeçamentos que pregam aí fora aí, que agora homem, mulher é capaz de homem, e mulher tem que fazer tudo que o homem manda. Ah, eu sou o cabeça da minha mulher. Mulher, vamos roubar um banco? Vamos, meu marido, eu tenho que ser submissa a você. Aí vai a mulher roubar o banco com o esposão. Porque eu que mando em você. Ah, vamos nos juntar aqui agora e vamos fazer um motim na igreja. Vamos nos ajuntar aqui agora e vamos falar mal dos irmãos? Vamos, porque eu devo obediência a você, meu marido. Irmãos, o verdadeiro encabeçamento não é esse. Não é encabeçamento autoritário, não é encabeçamento como um general, aquele ditador que manda do jeito que ele quer e faz do jeito que ele quer. Notícia para os maridos que não têm visão. Presta atenção aqui. Há uma ordem. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, versículo 3. Quer saber como que é o verdadeiro encabeçamento? 1 Coríntios 11, 3. 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais, presta atenção na ordem. Irmãos, há uma ordem. Há uma ordem. Na igreja, a ordem. Aleluia? Fala alto comigo. Na igreja, a ordem. E na minha casa também a ordem. 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser, quem que vem primeiro? Cristo, o cabeça de todo homem. Aí eu já começo a perguntar. Para os maridos, Cristo é o cabeça? Eu estou encabeçado por Cristo? Ser Cristo o cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher. Presta atenção que não coloca o homem, o maridão, em primeiro lugar. Não coloca o maridão, agora você é o cabeça, você manda tudo. Não, irmãos, coloca ele como abaixo de Cristo. Certo? Ser Cristo o cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher. E Deus o cabeça de Cristo. Então presta atenção, primeiro é Deus. Deus Pai, fala Deus Pai. Deus encabeça Cristo. Tem alguma dificuldade? Não. O Senhor, quando esteve nessa terra, ele deixou bem claro que ele veio não para fazer a própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Não tinha nenhum problema, irmãos. O único momento em que o homem natural de Jesus, porque Jesus tinha um homem natural, sabia disso? Ah, não, mas eu pensava que Jesus era aquele super-homem. Não, Jesus era homem como eu e você. Em um único momento do ministério do Senhor, quando o homem natural tentou aparecer, que foi no Getsemane, quando ele falou, Pai, se possível, ele nem determinou nada, ele perguntou, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse é o encabeçamento de Deus para com Cristo. Deus encabeça Cristo, tudo bem. Aí o que acontece, Anne? Cristo encabeça o homem. Quando o homem está debaixo do encabeçamento de Cristo, ele tem total condição de encabeçar a sua esposa.
Mas o camarada não quer nada com Cristo, não quer desfrutar de Cristo, não quer buscar Cristo e fala que é o cabeça. Pode usar a palavra preto no branco e falar que é. Mas em princípios espirituais, irmãos, Deus usa essa ordem e não podemos inverter essa ordem. Entendeu? Seu cabeça, irmãos, seu cabeça, o verdadeiro cabeça que o marido é para com a esposa e o homem para com a mulher, é ser como Cristo encabeça a igreja. Ele fala isso em Efésios, ainda Efésios 5, voltando para Efésios 5, versículo 25 fala: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Fala só de amor, irmãos, não está falando de autoridade, não, de aquele autoritarismo. Está falando de amor. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E qual que é o resultado do amor? E a si mesmo se entregou. Então o verdadeiro encabeçamento é quando o marido se entrega para a edificação da sua casa. Senhor Jesus. Colossenses 1, versículo 19 e 20. Colossenses 1, 19 e 20. Fala o seguinte: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Plenitude no grego é pleroma, é aquele que enche todas as coisas. Certo? Então, seja, aqui fala, porque aprove a Deus, é a vontade de Deus, que nele, Cristo, residisse toda a plenitude. Então, quem que enche todas as coisas? Quem que é capaz de encher? Porque plenitude é a medida completa. É aquele que enche tudo, que não deixa nenhum vácuo, nenhum vazio. Somente Cristo é capaz de preencher o homem. Às vezes o homem busca aí outras coisas para preencher a si mesmo, aí ele percebe o quê? Ficou um vazio. Pode buscar a vida inteira, irmãos, que vai ficar ainda um vazio. Porque somente Cristo é capaz de preencher, Ele é a plenitude para preencher o homem. Então, se você está se sentindo vazio nessa noite, você precisa orar: Senhor, me preencha. Me preencha, Senhor, com toda a tua plenitude. Senhor, preencha o meu coração, preencha a minha mente, preencha a minha vontade, preencha a minha emoção, preencha, Senhor, todo o meu ser, Senhor. Somente Ele é capaz de preencher o homem, irmãos. Versículo 20: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua morte, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, então seja por meio de Cristo, tudo é reconciliado. Quem que nos reconciliou uns com os outros? Cristo. Quem que nos reconciliou primeiramente com Deus? Cristo. E quem que nos reconcilia uns com os outros? Cristo. Cristo nos conectou com Deus e Cristo nos conecta com os irmãos. Sabe aquela comunhão que você está ali, que não tem hora para acabar, e você olha no relógio, já passou da hora e você está ali ainda? Irmãos, essa comunhão só pôde acontecer porque Cristo conectou. Cristo nos conectou, por isso que está acontecendo, irmãos. Conexão dos irmãos na comunhão, isso é maravilhoso, não é isso? Estar junto com os irmãos é maravilhoso, irmãos, ou não é? Estar junto com os irmãos nas reuniões, nas comunhões, nas conferências, agora 8 e 9 de julho, conferência em Vila Velha com o irmão Pedro, 45 irmãos dentro de um ônibus, está lotado o ônibus, fechou, lotado, 45 irmãos, e eu encorajo todos que deram nome, o seu nome já está lá reservado, o seu lugar já está marcado, a sua hospedagem já está reservada, a sua alimentação já está reservada. Aí você fala: agora eu tenho que ir. É isso, irmãos, 45 irmãos no ônibus, e para já adiantar, nos finais de semana, 8 e 9 de julho, nós não teremos reunião no local de reuniões. No sábado, dia 8, à noite. E no domingo, dia 9, pela manhã, nós não teremos as reuniões aqui. Porque, irmãos, estaremos indo em peso para Vila Velha. Para quê? Passear? Não, para ouvir o falar profético. E também para aproveitar os irmãos que, vamos falar a verdade. Reunir essa turma dentro do ônibus é maravilhoso.
Ah, já está perguntando se a Magnólia vai por causa da farofa e do bolo, e da broa, e o pão de queijo. Olha, biscoito de queijo, não é isso? E a torta de tetê que não falta. Tem o quibe também, olha aí. Irmãos, isso é a vida da igreja. O Senhor nos reconciliou para isso. Então, os irmãos já estão avisados, tá? Que não haverá reunião no local nos dias 8 e 9 de julho. E os irmãos que deram os nomes, nós contamos com você. Por favor, não fale, eu acho que eu não vou. Oh, Senhor, Deus já preparou o seu lugar, já deixou reservado, está tudo pronto para te receber. Amém? Senhor Jesus, eu vou terminar aqui, vou dar um espaço para os irmãos compartilharem. Amanhã nós continuamos. Lembrando que amanhã nós teremos, vamos falar sobre a mente, tá? Isso é algo muito sério, irmãos. Se você não consegue discernir a ação do inimigo na sua mente, você vai ser, oh Senhor, controlado. Sabe como que o inimigo controla o homem na sua mente? Quando o homem está com a sua mente desconectada de Deus, o homem se torna uma marionete. Quem aqui já viu marionete? Fica uma mão, já viu ali? E aquele bonequinho ali, ele é totalmente controlado por aquela mão. O homem sem Deus, ele é isso, ele é uma marionete de Satanás. Por isso que a Bíblia nos fala em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra sangue e carne. Às vezes aquela pessoa te ofendeu, te magoou, às vezes aquela pessoa... Mas não foi ela em si, irmãos. O que foi é que ela estava sendo usada como uma marionete. O problema está o que está por detrás dela. Porque a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades. Então vamos orar ainda por essa palavra de amanhã. Vamos ficar de pé, vamos compartilhar em pequenos grupos, amém? E depois, quem tiver sentimento, pode compartilhar também diretamente aqui. Amém? Jesus é o Senhor.